Queridos alunos, nesse vídeo aqui vou estar gravando e resolvendo uma questão da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia, do ano de 2023. Então foi a última edição. Nessa questão 3 nós temos: o gráfico traz a relação entre a profundidade e o diâmetro das crateras em 4 luas do Sistema Solar. As quebras das linhas marcam a transição de crateras simples para complexas. Primeira quebra em 1, de crateras complexas para bacias com multianéis. Segunda quebra em 2. Baseando nas informações apresentadas no gráfico, assinale a afirmativa correta. Então, uma questão de interpretação de gráfico, interpretação da questão. Então, aqui nós ouvimos falar de duas linhas, né, de duas quebras, que a primeira quebra vai passar de uma cratera simples para uma cratera complexa. E a segunda vai caracterizar, né, de uma cratera complexa para bacias com multianéis. Então, vou dar um zoom aqui para a gente analisar melhor o gráfico. Depois a gente olha ali as alternativas. Primeira coisa, num gráfico sempre tem que olhar os eixos para ver o que esse gráfico quer dizer. Então, neste caso, o nosso gráfico diz o diâmetro da cratera e a profundidade da cratera. Por exemplo, então, uma cratera de 1 km, vai ter mais ou menos 0,2, alguma coisa aqui de profundidade. Então, isso que esse gráfico quer dizer, que é relacionar o diâmetro de uma cratera, diâmetro com profundidade. Tá bom? Então vamos ver as alternativas aqui para a gente entender. Sobre as quebras, são essas quebras aqui, que a gente vê nas linhas. Vou apagar isso tudo aqui e vamos lá para a gente ver o que está certo, o que está errado aí nessa questão. Mas você repara que foi primeiro, então, só fazer a interpretação. De maneira geral, crateras com 1 km de diâmetro também costumam ter 1 km de profundidade. Eu acabei fazendo aqui, 1 km de diâmetro. Aqui no gráfico, vai dar mais ou menos por aqui em todos, não vai dar 1 km de profundidade, sendo que 1 km está aqui em cima. Então, essa é falsa. Segundo, na Lua Europa só encontramos crateras simples. Então, vamos lá. Europa. Deixa eu apagar isso aqui. A Europa é a verdinha, Repara que aqui na verdinha a gente não tem só uma quebra. E a gente não tem nenhuma quebra para ser só simples. Lembra que uma quebra são de simples para complexas e duas quebras de complexas para bacias. Então, a Europa, como a gente consegue ver aqui, ela vai ter, no caso, bacias. Europa, uma quebra, então já vai ter cratera complexas. Segunda quebra, já vai ter bacias. Então, está errado. Não tem só encontramos crateras simples. E a C, que é a resposta correta, diz: na Lua, crateras com diâmetro de 10 quilômetros são consideradas crateras simples. Como é que eu vou entender que essa é a resposta correta? Vou pegar aqui, cratera com diâmetro de 10 quilômetros. Olha o 10 quilômetros aqui, do diâmetro. Vou traçar aqui lá na Lua. Vai bater mais ou menos aqui, no 1. Então, no 1 para baixo, eu não tive nenhuma quebra. Se eu não tive nenhuma quebra aqui, do 1 para baixo, quer dizer que são só apenas crateras simples. Depois dos 10 quilômetros, aí sim que eu vou ter uma quebra aqui e depois uma quebra aqui. Mas antes dos 10 quilômetros não tive quebra. Então, por isso a letra C, que só tem simples. Letra D. A profundidade das crateras da Lua é sempre menor do que de Ganímedes. Vamos analisar aqui, Então, está falando da profundidade.
e Ganímedes é o vermelho, né? Vamos pegar esse ponto aqui, ó, essa região, para a gente analisar os dois gráficos. Nessa região, vamos pegar aqui, ó, esse ponto aqui que está conectado a 1. Para Ganímedes, que é o vermelho, vai ter esse diâmetro aqui. Para a Lua, vai ter um diâmetro, uma profundidade, perdão, ligeiramente maior, para o mesmo diâmetro. Então, Lua, que é a linha preta daqui, Ganímedes, que é vermelha, quando tem 1 km de diâmetro, a Lua, a de cima, tem maior profundidade do que Ganímedes. Fica mais fácil de ver esse gráfico. Mas aqui para cima, ó. Aqui, profundidade da Lua, muito maior do que de Ganímedes. Também fácil ver isso. Para fechar então esse vídeo, vamos então analisar aqui também a questão, a alternativa E. Em Titã encontramos todos os três tipos de crateras. Titã, vamos ver aqui o gráfico de Titã. O gráfico de Titã é esse pontilhadinho aqui, ó. Repara que no gráfico de Titã não tem nenhuma quebra. Se não tem nenhuma quebra, só tem crateras de um jeito só. Porque cada quebra vai caracterizar um novo tipo de cratera. E isso não acontece em Titã. Então, por isso que estaria errado também. Então, é importante no estudo não só achar a resposta correta e acabou. Entende por que as outras estão erradas, porque isso vai te agregar conhecimento. E isso é o mais importante.